Você já parou para pensar no que significa a quarta-feira de cinzas? Enquanto o mundo ainda guarda os ecos do carnaval, enquanto muitos ainda estão imersos em festas, sons e excessos, a igreja faz um convite completamente diferente. Silêncio, reflexão, retorno. A quarta-feira de cinzas marca o início da quaresma, o tempo de 40 dias de preparação para a Páscoa, a celebração da ressurreição de Jesus Cristo. Mas esse dia não é apenas uma tradição religiosa. Ele é um chamado à consciência, um chamado à conversão, um chamado ao recomeço. Na tradição da Igreja Católica e de diversas comunidades cristãs ao redor do mundo, esse é um dos dias mais profundos do calendário litúrgico. Durante a celebração, o sacerdote faz um gesto simples, mas extremamente poderoso. Ele impõe cinza sobre a testa dos fiéis, geralmente em forma de cruz. E então pronuncia uma frase que ecoa na alma. Lembra-te que és pó e ao pó voltarás. Ou, convertei-vos e crede no Evangelho. Essas cinzas não são comuns. Elas vêm da queima dos ramos abençoados no domingo de Ramos do ano anterior, aquele dia que recorda a entrada de Jesus em Jerusalém antes de sua paixão. As cinzas carregam 3 significados profundos. Primeiro, a fragilidade humana. Elas nos lembram que a vida é passageira, que somos limitados, que o tempo aqui é precioso. Segundo, arrependimento. Na Bíblia, cobrir-se de cinzas era sinal de humildade e reconhecimento dos próprios erros. Era o gesto de quem dizia: eu preciso de Deus. Terceiro, renovação. Porque quando reconhecemos nossa fragilidade, abrimos espaço para a graça. A quarta-feira de cinzas não é um dia de tristeza vazia. É um dia de verdade. É o início da quaresma. 40 dias que nos preparam para a Páscoa. O número 40 aparece diversas vezes na Bíblia. Foram 40 dias de dilúvio nos tempos de Noé. Foram 40 anos do povo de Israel no deserto. E foram 40 dias em que Jesus jejuou no deserto antes de iniciar sua missão pública. Durante a quaresma, somos convidados a viver 3 práticas fundamentais: oração, jejum, caridade. A oração fortalece nossa intimidade com Deus. O jejum nos ensina domínio próprio, nos lembra que não somos escravos dos nossos desejos. E a caridade nos tira do egoísmo e nos aproxima do amor verdadeiro. Na Igreja Católica, a quarta-feira de cinzas é dia de jejum e abstinência de carne. Mas o verdadeiro jejum vai além da comida. É jejuar da impaciência, jejuar das palavras duras, jejuar da indiferença. É escolher ser melhor. No Brasil, essa data ganha ainda mais significado porque acontece logo após o Carnaval. É como se houvesse um contraste simbólico. Depois do barulho, o silêncio. Depois do excesso, o equilíbrio. Depois da dispersão, o recolhimento. Não se trata de condenar a alegria, mas de lembrar que nossa vida precisa de direção. A quarta-feira de cinzas é como um freio espiritual. Ela nos faz perguntar: como está minha vida? Como está minha fé? O que eu preciso mudar? Talvez você tenha se afastado. Talvez tenha errado. Talvez esteja cansado espiritualmente. Mas essa data carrega uma mensagem poderosa. Ainda há tempo. Tempo de voltar. Tempo de recomeçar. Tempo de reconstruir sua relação com Deus. A cruz de cinzas na testa desaparece em poucas horas. Mas a decisão que nasce no coração pode transformar um ano inteiro. A quaresma não é sobre culpa. É sobre crescimento. Não é sobre peso. É sobre libertação. A quarta-feira de cinzas é o início de um caminho que termina na luz da ressurreição. E talvez hoje seja o dia ideal para você dar o primeiro passo. Respire, reflita e permita que Deus renove o seu coração. Se essa mensagem tocou você, compartilhe com alguém que também precisa desse recomeço. Porque sempre que existe arrependimento, existe também esperança. A quarta-feira de cinzas não é apenas uma data no calendário. Ela é um convite, um chamado silencioso que ecoa na alma. Após dias de festa, barulho e distrações, chega um momento em que somos convidados a parar, respirar, olhar para dentro. E é exatamente isso que representa a quarta-feira de cinzas, o início de um recomeço. Na tradição da Igreja Católica, esse dia marca o início da quaresma, 40 dias de preparação para a Páscoa, a celebração da ressurreição de Jesus Cristo. Mas mais do que uma preparação litúrgica, é um tempo de transformação interior.
Quando o sacerdote impõe a cinza sobre a testa e diz: "Lembra-te que és pó e ao pó voltarás", não é uma frase de condenação. É uma lembrança de realidade. Somos frágeis. A vida é passageira. O tempo é limitado. E isso não deve nos assustar. Deve nos despertar. Vivemos como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Adiamos mudanças. Ignoramos pedidos de perdão. Postergamos decisões espirituais. A quarta-feira de cinzas nos confronta com uma verdade simples. O hoje é o que temos. As cinzas também simbolizam arrependimento. Na Bíblia, cobrir-se de cinzas era sinal de humildade diante de Deus. Era reconhecer erros, falhas, pecados. Mas arrependimento não é culpa paralisante. É consciência que gera movimento. É olhar para a própria vida e perguntar: o que precisa mudar? Onde eu me perdi? O que tem me afastado de Deus? A Quaresma nos oferece 3 caminhos claros: oração, jejum e caridade. A oração nos reconecta com o essencial. Em um mundo barulhento, orar é um ato de resistência espiritual. É escolher ouvir a voz de Deus acima das vozes da ansiedade, do medo e da pressão. O jejum vai além da comida. É jejuar do egoísmo, da impaciência, das palavras que ferem. É aprender que não precisamos ceder a todos os impulsos. E a caridade nos tira do centro. Nos lembra que o amor não é sentimento, é ação. Talvez você esteja cansado. Talvez tenha cometido erros que pesam no coração. Talvez sinta que se afastou demais. Mas a quarta-feira de cinzas traz uma mensagem poderosa. Ainda há tempo. Tempo para recomeçar. Tempo para pedir perdão. Tempo para voltar. A cruz de cinzas desaparece da pele em poucas horas. Mas o significado pode permanecer por toda a vida. Ela é um símbolo visível de uma decisão invisível. Decidir viver com mais propósito. Decidir buscar mais a Deus. Decidir abandonar aquilo que destrói por dentro. A Quaresma não é um período de tristeza. É um caminho de libertação que nos conduz à luz da ressurreição. E talvez o que você precise hoje não seja de mais distração. Talvez seja de direção. A quarta-feira de cinzas nos convida a sair do automático. A parar de viver apenas reagindo às circunstâncias. A assumir responsabilidade pela própria jornada espiritual. Não importa como começou o seu ano. Não importa o que ficou para trás. Sempre que existe arrependimento sincero, existe esperança. E sempre que existe esperança, existe possibilidade de transformação. Que este dia não passe apenas como tradição. Que ele marque um ponto de virada. Porque grandes mudanças começam com decisões simples. E talvez essa seja a sua hora.